gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão referente à playlist de título Carla Responde. E aí aqui eu vou falar um pouquinho, né, a pedido de uma inscrita no canal, eu vou falar um pouquinho sobre a consciência em Skinner, né, como que ele trata a consciência. E aí eu vou fazer uma elucidação geral acerca dessa temática, né? Então, Skinner, ele vem refutar o behaviorismo clássico, o behaviorismo metodológico, e isso vai ser muito elucidado por ele em sua obra de título About Behaviors, que quer dizer sobre o behaviorismo, né? Então, nessa obra, Skinner, ele vai refutar o fato do behaviorismo ignorar a consciência e os estados mentais, né? E Skinner, ele não é adepto do caminho de negar a existência da consciência ou até mesmo de estados internos, e nem muito menos ele vai reduzir, né, vai se reduzir aí a um mecanismo do tipo estímulo-resposta, né, mecanismo este proveniente do behaviorismo clássico. Ele diz que isso traz meio que uma sensação de que a pessoa é um robô. E não é que o behaviorismo clássico ele nega a existência da consciência e de eventos mentais, mas ele exclui tanto a consciência quanto os eventos mentais das formulações científicas, né? Porque vem a ser aí fenômenos munidos de uma subjetividade, de uma impossibilidade de observação direta. E aí Skinner vem refutar isso aí, porque ele diz que isso está assentado aí numa infundamentação, né? Então, o que o behaviorismo clássico faz é a formulação de leis relacionando o comportamento observável aos eventos ambientais também observáveis. Então, Skinner, ele vem propor algo diferente disso, e a proposta dele é justamente o behaviorismo radical, onde ele vem trazer, ele leva em consideração os estados internos mentais, ele leva em consideração a consciência, os processos mentais, e enfim, isso é pano para muita manga, né? Tem toda uma formulação teórica em torno disso, explicando o porquê que ele refuta, e aí trazendo aí as argumentações dele muito bem fundamentadas, e que por isso vem aí favorecer, né, a inclusão desses processos que, muito embora não sejam observáveis, sejam aí subjetivos, mas deve-se levar em conta, né, tem influência na forma de comportamento do ser humano. Então, a consciência, na perspectiva do behaviorismo radical, a consciência, ela é vista, ela é explanada, elucidada a nível da seleção de culturas, né? Então, pode-se entender a consciência como a capacidade de escrever, de descrever, né, o que se está fazendo, e a consciência também, ela tem a ver aí com o controle do comportamento por regras, e aí por isso que ela é a nível de cultura e vem a ser aí munida por um nível cultural, e vocês vão entender o porquê. Então, seguir regras a ser consciente, né? No sentido de que quem se comporta sabe o que está fazendo. Então, enquanto membro de uma cultura, o indivíduo, ele se comporta da maneira que foi ensinado, isto é, de acordo com as contingências, né, de reforçamento mantidas pelo grupo. Então, bem, Skinner, ele compara o comportamento de um rato que pressiona a barra
como a de, por exemplo, um ser humano que explora uma máquina de café ainda desconhecida, né? Então, o rato ele pressiona a barra, ele recebe comida como consequência e então ele passa a pressionar mais rapidamente, né? Veja, o rato ele está sendo aí reforçado, né? Ele está tendo um comportamento intuitivo porque ele foi reforçado aquilo, mas ele não descreve, ele não consegue descrever, né? O seu comportamento, ele não consegue explicar o porquê que ele está se comportando daquela forma. Então, ele não tem consciência daquilo que ele está fazendo, porque isso foge do campo do verbal. Então, nós também apertamos o botão da cafeteira, enchemos a xícara de café e então pressionamos o botão que a xícara de café, né, foi aí um reforçador, a xícara cheia de café foi aí um reforçador para que a gente continuasse a apertar o botão, né? Mas o que é que nos difere do rato? É que o rato não é capaz de contar o que é que ele está fazendo, não é capaz de contar o que é que aconteceu, por que ele está fazendo aquilo, né? Nós temos essa capacidade de contar o que aconteceu. Então, a partir daí a gente passa a entender o que é a consciência, né? Que é a capacidade de descrever o que se está fazendo. Então a criança aprende a dizer que tem medo, aprende a dizer que está feliz, aprende a dizer que está tímida, aprende inúmeras coisas porque ela é ensinada. Então os indivíduos, eles são capazes de fazer perguntas uns aos outros que resultam na autoobservação, e isso é consciência. Se a mãe pergunta para o filho se ele está com fome, ele vai ser levado a uma autoobservação para identificar se ele está com fome ou não. Isso é consciência. Sinto um desconforto gástrico, sinto barulhos gástricos, né? Me imuno da consciência de que estou com fome. Isso é proveniente da autoobservação. Se perguntarmos a alguém que está num restaurante, né, tá lá jantando, almoçando, enfim, se a gente perguntar a essa pessoa por que essa pessoa não sai dali sem pagar a conta, a gente pode ter como resposta, pode ter aí como resposta uma referência com relação ao jeito certo de proceder, né? Ah, eu não saio daqui sem pagar a conta porque não é assim que se faz. Isso seria roubo, é errado, né? Eu fui criado dentro de um contexto onde eu aprendi que isso é errado, eu aprendi as regras de um convívio social, né? Então a gente pode chamar isso aí de um comportamento racional, ele aprendeu, né, a regra, ele aprendeu a controlar os seus comportamentos, né, tendo como base aí as regras, né? Essa decisão dele de não sair sem pagar a conta, isso aí remete a uma regra. Então ele tem consciência e é por isso que a consciência ela é verbal, né? Porque para saber se uma pessoa está consciente ou não de uma determinada ação, de um comportamento, né? A gente vai perguntar para essa pessoa o porquê daquilo. E se ela consegue descrever o porquê daquele comportamento, ela está munido de uma consciência. Ela é consciente no sentido de que quem se comporta sabe o que está fazendo. Ou seja, a pessoa ela é capaz de dar razões, né, para seu comportamento que parecem aí razões mais convincentes, razões mais reais, né? Se um garoto vive em um contexto onde ele foi ensinado a roubar, né? E daí alguém vai lá e pergunta para ele o porquê que ele está roubando. E aí ele diz, não sei, me mandaram fazer isso, mas eu não sei por que eu faço isso, não consigo explicar. Simplesmente faço, sabe? Então veja, isto é um comportamento desprovido de consciência, porque ele não sabe descrever o porquê daquele comportamento. É um comportamento intuitivo, é um comportamento reforçado, como aquele comportamento lá do ratinho.
O ratinho pressiona a barra porque ele sabe que depois ele vai receber comida. É um comportamento reforçado, mas ele não sabe descrever aquele comportamento, ele não sabe o porquê daquilo, né? Então a mesma coisa o garoto, ele não sabe explicar o porquê que ele rouba. É um comportamento para o qual nenhuma regra foi formulada. Então nesse sentido seria intuitivo, porque vem aí a sofrer uma oposição à racionalidade. Ele não faz aquilo munido de uma racionalidade, ele faz porque ele foi reforçado a fazer. Então, gente, uma das funções da psicoterapia no âmbito aí de um behaviorismo radical, tomando aí como base essa linha de raciocínio, é trazer a consciência a uma parcela maior, né, daquilo que se faz, para que assim o indivíduo ele possa estar o máximo possível consciente das suas ações e assim poder dar o melhor direcionamento para as suas questões conflitivas, né? E como eu falei, isso vai estar muito relacionado a nível cultural, né? A nível cultural por quê? Porque se tu sabe que tu não pode sair dali sem pagar a conta, porque tu teve um ensinamento de um contexto cultural onde vai contra as regras, vai contra os bons costumes, você consumir no determinado local e sair sem pagar, tá bom? Então, é mais ou menos isso que Skinner, aí os aspectos gerais da consciência, o caminho munido aí dos aspectos mais gerais em termos de consciência que Skinner vem abordar em suas obras, tá bom? Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro para vocês, mas se ficou alguma dúvida, o meu e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo. Então você manda o seu e-mail com a sua dúvida e eu trago para a playlist Carla Responde, tá bom? Só peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque como eu recebo vários e-mails, então a caixa de e-mails fica lotada de e-mails e aí eu vou respondendo aos pouquinhos e por ordem de chegada. Então, obrigada mais uma vez, gente, pela atenção de vocês e até a próxima gravação.